Fala galera, bem-vindos a mais uma interação. Hoje eu estou aqui na casa desse mestre, Dr. Plínio Guarani, que eu vou apresentar para vocês a história dele. E ele, assim como eu, também é apaixonado pela história da cidade de Cruzeiro. Dr. Plínio nasceu no dia 29 de setembro de 1936, lá na cidade de Soledade de Minas. Tá certo, doutor? Certíssimo. Tá certo. Soledade de Minas. E por um certo tempo passou a se chamar Ibatuba. Ibatuba. Depois voltaram para Soledade. Doutor, bem-vindo à interação. Obrigado por me receber aqui e o pessoal aí acompanhando a gente. E eu que agradeço o convite e o meu boa noite para todos que estão nos vendo e ouvindo. Isso aí, doutor. Doutor, nasceu em 36 e em 39, com 3 anos, o senhor veio para Cruzeiro. Exatamente. Como é que foi essa vinda para Cruzeiro? Por que você saiu lá de Soledade e veio aqui para a cidade menina? Exatamente. A minha família todinha é de Minas Gerais. E o meu pai, ele tinha um negócio em Minas Gerais, mas ele era em Soledade. Só que o meu pai era político. Ele era o chefe do escritório da política do Plínio Salgado, que era o integralismo. Olha. E em 37 o Getúlio Vargas resolveu acabar com o integralismo e mandou prender todos os integralistas que eram chefes de partido. Aí meu pai teve que fugir. Ele fugiu de lá e veio para Cruzeiro. E ele não podia voltar mais porque tinha ordens para ele ser preso lá. No ano seguinte, então, a família todinha veio para Cruzeiro e nós nunca mais saímos daqui. Quer dizer, nós viemos para Cruzeiro por perseguição política. Olha, né? Rapaz, que história. Exatamente. E naquela época o senhor já tinha noção do que estava acontecendo? Não tinha a mínima noção, porque eu vim para cá, a gente era pequenininho. Uhum. Eu tinha 2 para 3 anos. Meu irmão Romeu era de cola, era nenenzinho. Entendi. E o senhor chegou em Cruzeiro e já começou a cursar o primeiro ano no grupo escolar Arnolfo Azevedo, né? Ali na Praça 9 de Julho. Não, só fui cursar, porque naquela época nós entrávamos para o grupo com 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos. Então ficou um tempinho até Exato. entrar no colégio. Eu morava aqui na Rua 7, nessa casa aqui em frente à minha aqui. Uhum. Eu morava nessa casa e aos 7 anos é que eu fui para o primeiro grupo e fiz lá o primeiro ano. Dr. Plínio mora aqui na Rua 7, em Cruzeiro, próximo mais ou menos da Igreja Matriz, né? Exato. Quarteirão de cá. Da Igreja Matriz. Igreja Matriz. Doutor, naquela época do Arnolfo Azevedo, tem uma curiosidade, a gente passa lá na frente e vê escrito meninas de um lado e meninos do outro, né? Na época do senhor era assim? Exatamente. Como é que era o dia a dia na escola lá? E essa instrução era do sistema educacional brasileiro, não misturar meninos com meninas. Isso no ginásio, no grupo escolar e lá também. Nós já tínhamos, nas classes, já éramos meninos e meninas. No ginásio nós já tínhamos meninos e meninas. Só que no recreio ele separava a gente, os banheiros eram separados, as meninas ficavam de um lado e a gente ficava de outro. Mas no ginásio já havia uma certa permissão de contato. Você não podia era namorar, conversar no pátio, mas conversar com as meninas e tal, no ginásio já era permitido. Era possível. Quando nós viemos aqui para a Rua 7, porque enquanto o ginásio era lá na Rua 4, não se havia contato nenhum. Era até separado por um portão. As meninas ficavam para o lado da Rua 4 e os meninos ficavam para o lado da Rua 5, separados completamente. A gente só tinha contato na classe de aula. Saiu da classe, era separado. Entendi. O senhor veio para Cruzeiro, né? Nasceu em 36, veio em 39, um período pós-revolução constitucionalista, né? Exato. O senhor pegou reflexo da revolução aqui em Cruzeiro ainda? Nós... A revolução foi em 32, 32, né? certo. Não, quando nós chegamos aqui em Cruzeiro, já nem se falava mais da Revolução Constitucionalista. Esse tema da Revolução, há pouco tempo agora que começaram a falar, a defender, a enaltecer São Paulo pela Revolução. Mas eu ouvi falar na Revolução de 32 há pouco tempo atrás. Naquela época não se falava em Revolução. No valor não... Não tinha. Entendi. Doutor, o senhor saiu do Arnolfo e foi para o Externato São Paulo, que é o externato que tinha aqui em Cruzeiro, né? Como é que era lá? O Externato São Paulo era um colégio, era um grupo particular, pertencente a Dona Hilda Rocha Pinto, que era professora. Entendeu? É um colégio muito severo, além de ser muito exigente, né? A gente aprendia mesmo, entende? E eu fui para o externato porque eu era muito arteiro e o diretor do primeiro grupo estava, vamos dizer assim, estava
tentando me educar, mas não conseguia. Uhum. Então ele chamou minha mãe e falou assim, ah, esse menino não tem jeito, ou ele toma jeito ou eu vou ter que tirar ele daqui. Aí a dona Hilda Rocha Pinto ouviu isso, procurou minha mãe e falou, manda o garoto lá para o meu colégio que eu dou um jeito nele. Aí eu fui para o Senado de São Paulo, eu era arteiro. Contava na escola. E a dona Hilda, todo dia, a gente estudava das 7 da manhã, aliás, das 8 da manhã ao meio-dia. Meio-dia saía todo mundo embora. E eu não podia sair. Eu ficava preso, ficava meia hora sentado no parque estudando. E todo dia ela me deixava. Depois de um mês ela me chamou, eu procurei, ela falou, dona Hilda, por que todo mundo vai embora ao meio-dia e eu fico de castigo? Você quer saber por quê? Por exemplo, então senta aí. Você é muito levado. Nós temos o direito de ser levados, mas temos que ser responsáveis pelas consequências do que nós fazemos. Então você é muito levado, você fica de castigo. Se você não quer mais ficar de castigo, não seja levado. Se você prometer que não vai mais fazer as travessuras que você faz, você não precisa mais ficar de castigo. Eu falei, tá bom, então eu prometo, não vou fazer travessura e posso sair meio-dia, foi. E foi então uma lição que eu aprendi e ficou para o resto da vida. De que nós somos responsáveis por tudo que fazemos, principalmente pelas coisas erradas. Ficou a experiência, Ficou né? a experiência disso aí. Doutor, tem um assunto em comum aqui na vida acadêmica. Eu estudei também no Oswaldo Cruz, né? Certo. Me formei lá. E o senhor passou por lá também. Mas como que era o Oswaldo Cruz lá na época que o senhor estudava? Era um colégio diferente. Entende? Primeiro que os diretores eram bastante severos. O Dorá, por exemplo, ele era muito severo. E até que o colégio foi transferido lá da Rua 4 para a Rua 7. Quando nós íamos para a Rua 7, o diretor passou a ser o João Ramos. O João Ramos, ele era mais liberal. Ele permitia que os alunos tivessem mais liberdade de fazer arte. Mas naquela época a gente era muito vigiado pelos inspetores de alunos. Mas mesmo assim a gente fazia as travessuras. Fizemos umas 4 travessuras lá que ficaram marcadas para sempre. Doutor, depois o senhor foi para Guará e lá também foi para o Exército, né? Não, eu fui Como é para que foi? Guará porque aqui em Cruzeiro só tinha o primeiro científico, não tinha o segundo científico aqui. E no segundo científico eu estava na idade de fazer o Exército. Como eu precisei fazer o Exército, eu me mudei para Guará para ficar mais perto, para eu estudar, fazer o Exército e estudar em Guará o segundo ano. No terceiro ano eu fui para São Paulo e fiquei lá. Onde o senhor também fez a faculdade, né? Fiz o terceiro ano lá no Colégio Fernão Dias, em Pinheiros, e fiz a USP, e depois fiquei mais um ano lá, trabalhando para pagar a entrada do consultório. E voltou para Cruzeiro? Aí eu voltei para Cruzeiro, para minha terra. Aí começou a exercer aqui Aí eu comecei a odontologia. trabalhar aqui, trabalhei por 60 anos, eu trabalhei com odontologia. Me aposentei esse ano. Esse ano. E também foi aí um grande esportista aqui para Cruzeiro, né? Jogou eu- no time de basquete do Cruzeiro Futebol Clube. Como é que era o clube naquela época, o movimento esportivo aqui na cidade? Naquela época, veja bem, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos esses entretenimentos que tem agora. Então nós tínhamos que arrumar entretenimento. Um deles era o esporte. Tinha o time de futebol do Cruzeiro, que te assistia aos domingos, e tinha o basquetebol. Eu jogava basquetebol pelo time do Cruzeiro. Era um time muito forte. Eu era um dos mais, vamos dizer assim, dos menores da turma. Mas naquela época o basquetebol do Cruzeiro era forte, disputava o campeonato no Vale do Paraíba. E uma vez nós fomos disputar os jogos estudantis em Mogi, nós tiramos o segundo lugar, tiramos o segundo lugar em vôlei. O Cruzeiro tinha um esporte muito aguerrido naquela época. Tínhamos 3 times de futebol no Cruzeiro, tinha o Brasil, tinha o Cruzeiro e tinha o Frigorífico. E o Cruzeiro foi campeão do Vale do Paraíba, que eu assisti o jogo de ser campeão. Então, naquela época, a gente gostava de esporte e o esporte era uma opção. Agora, praticamente, o esporte desapareceu, né? Aqui em Cruzeiro a gente não vê muito mais os times ganhar. Apesar que o pessoal do time de basquete, inclusive, ganhou os jogos regionais esse ano, né? O pessoal do time de basquete de Cruzeiro. Até mandar um abraço aí pro time que defendeu o nome da cidade, lembrei agora. Mas, doutor, uma parte importante aí dessa trajetória do senhor, e que a gente vê a obra até hoje, foi a fundação do Senzala Clube de Campo, do qual o senhor teve uma participação também, né? Certo. Como é que foi esse movimento para fundar o Senzala? Naquela época, nós jogávamos futebol de salão e a gente se levantava de madrugada e ia jogar lá na quadra do Cruzeiro, lá no lado do morro. E nessa época o doutor Cações estava tratando de dente comigo no consultório.
Aí ele falou assim, eu estou com vontade de fundar um clube de campo, onde a gente tem mais liberdade, cultura. Eu falei, não tem problema, vamos fundar, estamos aí. E ele então chamou uma equipe, o pessoal dele, e eles compraram aquela área lá que tinha senzalas, e no início a gente ia para lá, era tudo improvisado, mais ou menos. Então, devagarinho nós fomos construindo, e em 50 anos nós conseguimos fazer um belo clube que tem lá, né? E praticamente eu fui diretor de senzalas desde o dia da fundação até 3 ou 4 anos atrás. Aí também aposentou do clube. Não, do clube não, do clube eu me aposentei agora, por esse problema de saúde que eu tenho, aí o médico me proibiu de praticar esporte no clube. Mas até há 2 anos atrás eu jogava tênis todo domingo. É mesmo? Era. Rapaz, doutor, é atividade. O senhor também tem uma participação na fundação do Lions Clube aqui em Cruzeiro, né? Também. Só a pessoa entender o que o Lions Clube é, o que ele representa. O Lions Clubes é um clube de serviço. A finalidade desse clube é servir a cidade em que ele está instalado. É fazer caridade, fazer campanha para ajudar quem precisa e assessorar as autoridades nos problemas da cidade. Essa é o objetivo e a finalidade do Lions Clube. E em 64, os Lions Clubes começaram a ser fundados no Vale do Paraíba. E havia um rapaz de Cruzeiro, que era do Lions Clube de Taubaté, Ezequiel, ele era muito amigo do Jeter Gouveia. O Jeter também estava tratando de dentes comigo nessa época. Aí ele falou assim, primo, nós estamos querendo fundar o Lions Clube do Cruzeiro. Eu falei, não tem problema, vamos fundar o Lions Clube. E o que temos que fazer? Aí saímos perguntando, vamos dizer assim, convocando a sociedade a prestigiar, a ajudar a formar o Lions Clube, e nós conseguimos 44 sócios e fundamos o Lions Clube do Cruzeiro. E o Lions Clube em Cruzeiro foi muito ativo e fez muita coisa naquele tempo em que os clubes de serviço tinham o que fazer na cidade. Depois, ao passar do tempo, finalizou a internet acabou com quase todas as atividades sociais, não tem mais quermesse, não tem mais circo, não tem mais baile, não tem mais nada, tudo é internet agora. Esse esmoreceu tanto o clube, tanto esmoreceu o clube de serviço, como esmoreceu também os clubes sociais. Todos eles passaram dificuldades porque a internet praticamente domina a atividade social, cultural de todo lugar. Tá certo. A internet foi um bem e foi um mal. Como é que você faz um contraponto do bem e do mal no caso das mídias sociais? Ela foi um bem porque ela facilitou a vida. Hoje você tem o Google, você faz qualquer coisa no Google. Antigamente eu tinha uma biblioteca com mais de 600 livros e para fazer um trabalho eu tinha que consultar 3, 4 livros para fazer um trabalho. Hoje eu entro no Google e tenho todas as informações que eu quero. Jogos, eu tenho jogos, eu tenho jogos. A internet facilita a vida da gente, mas em compensação ela praticamente ceifou todas as atividades sociais. Não existe mais. Perdeu aquele contato ali pessoalmente, né? Exatamente. Perdeu até a afinidade entre pessoas. É comum você ir num lugar e chegar uma família com 4 pessoas, elas sentam numa mesa, os 4 tiram uma selfie. Como é que chama esse radinho que eles usam? Telefone? Celularzinho. Tira, e cada um fica no seu celular. Eles não conversam. A garçonete vem, põe o lanche na mesa, cada um come o seu lanche, termina, o pai paga e sai e vai embora. Quer dizer, a internet praticamente ceifou vamos dizer assim, aquela vontade de conversar, de trocar ideias, entendeu? De elogiar, de criticar. Ela acabou com tudo isso. Pois é. Doutor, também a gente passa aí pela história do senhor com a implantação do curso de preparação do matrimônio, né? Também. Aqui em Cruzeiro. Como é que foi que chegou essa missão até o senhor? Essa também eu fui fundador disso aí. Eu morava ali perto da igreja da Santa Cecília e o pároco naquela época era o Padre Paulo. E uma vez o Padre Paulo estava almoçando na minha casa e aí ele falou para mim, eu estou querendo fundar aqui em Cruzeiro um curso de preparação para o matrimônio. Eu falei, Paulo, é uma boa ideia. Você participa? Não, pode deixar, participe. A primeira reunião foi feita na igreja Santa Cecília. Eu me lembro até dos participantes, entendeu? Os casais. E dos casais. O Padre Francisco falou sobre o sacramento, o doutor Elcio falou sobre a parte de saúde do matrimônio, e eu falei sobre a parte do relacionamento matrimonial, naquela primeira palestra. E daí por diante nós ficamos uns 4 anos fazendo palestras lá no SEMA, que lá facilitava um pouco para a gente. Aí depois apareceu um
bispo de Campinas, que resolveu mudar tudo. Ele fez um DVD do que seria o patrimônio, mas muito limitado, muito mal explicado. Eu falei assim, eu não participo disso aí, se vocês vão usar esse DVD eu vou embora. Eu falei, então nós temos que usar, porque o bispo mandou para mim, então, fica o seu bispo aí e eu vou embora. Não fui mais lá. Aí deixei. Não apareci mais. Doutor, uma coisa que é novidade aqui em Cruzeiro, né, pelo menos para mim, é a Academia Cruzeirense de Letras e Artes, Certo. que é a ACLA, né? Ah, claro. Como é que foi isso? Tem participação na fundação da ACLA também? Certo, também sou fundador da ACLA. Nós tivemos em Cruzeiro vários grandes escritores, tivemos várias academias, mas duraram por pouco tempo, desapareceram. E, infelizmente, Cruzeiro não é uma cidade voltada para a cultura, para a tradição. É uma cidade fundada rapidamente, ela cresceu muito rápido, só com pessoas que vieram de fora. Então não havia um sentimento de ser cruzeirista, não havia o cruzeirista, não havia aquele que era de Cruzeiro e defendia Cruzeiro, os princípios de Cruzeiro, não existia uma sociedade Cruzeiro, existiam várias famílias que vieram para fora, se reuniram e fundaram Cruzeiro, e Cruzeiro em 20 anos cresceu totalmente. Então a parte de cultura de Cruzeiro ficou mais ou menos abandonada, mas sempre apareceu em Cruzeiro escritores bons, vários. O Vasco de Vasco era muito bom, o Gustin era muito bom, entendeu? Apareceram. Só que eles ficaram isolados. Até que apareceu aí o Werneck, que escreveu um belo livro. Dr. Werneck, mandar um abraço aí para o doutor. Um abraço para o querido Werneck. O Werneck falou, senhor estou querendo fundar, inclusive, uma academia. Eu falei, estou aí, vamos fundar a academia. Aí reunimos um grupo de pessoas que gostam de literatura e eram apenas 19, mas 19 deu para reunir, bater um papo e fundar a academia, que já tem 2 anos e funcionando muito bem. Bacana. Né? Queria bater um papo também com o Dr. Werneck sobre a academia. Vamos marcar uma interação, doutor, para a gente poder falar sobre isso. Gente, o Dr. Plínio conheceu várias personalidades que marcaram a história aqui da cidade de Cruzeiro. O Coronel José de Castro, a Dona Tita. Mas antes de falar isso pra gente, doutor, tem uma parte da interação que a gente conversa com quem está assistindo a gente. Certo. Então vamos ver quem está aqui conectado também, acompanhando o Interação, né? Deixa eu ver quem já entrou aqui e passou pela interação. Ó, o Adriano Guimarães, a Rafaela Monteiro, o Pedro Ribeiro, a Fabiana Nadur, Daniel Horta, Antônio Martins, Milena Maciel, Maurício Nadir, o Bruno Zampieri mandou um joinha pra gente, um abraço aí, Bruno. Pedro Vitor, João Paulo Quinho, um abraço, João. Maiara Rabelo mandou aqui um coraçãozinho. Beijão pra Maiara. Um abraço aí, Maiara, um beijo pra você. O André Saraiva, a Marieta Martins, o Bruno mandou um boa noite pra gente, boa noite, Bruno. A Luciana Feliz está assistindo, Alessandro Cirilo, Júlia Bacelar, Karen Monteiro, Meirielle Rosa, Fabrício Correia, tem bastante gente, doutor. Só gente bacana. Só gente bacana. Larissa Barbosa, o Rainer Veículos, um abraço, Rainer. Luciano Silva, um abraço, Luciano, pessoal da Rádio Mantiqueira. A Rose Oliveira mandou um olá. Olá, Rose. Ana Paula Lemos, Irene Rocha. Irene, um beijo para a senhora. Ela é da ACLA também, né? É da ACLA, é uma grande pintora, uma grande poetisa também. Fonoaudióloga. É formidável. E o marido dela é um cara muito bacana, o Milton é um grande amigo. Exato, pessoal, a gente vai lá no Rotary também conhecer ela. A Luciene Garcia está aqui também acompanhando, um abraço, Luciene. O Rodrigo Torrice, Larissa Verri, Alísio, Christian Guedes, Letícia Esquécola, Marino Barros, um abraço, Marino. Ô Marino, olha querido, um abração pra você. O André Fente, um abraço, Japa. João Paulo Nunes Ribeiro está aqui com a gente também. O Alexandre Correia, Alexandre da Mind, Duas Feras, um abraço, Alexandre, sucesso. Alexandre, quero fazer interação contigo também, hein? Falar de viagens, falar de pesquisa. Esse, Alexandre, esse entende de palestra, viu? Esse sabe, né? Esse sabe fazer. Quem mais? A Larissa Paiva, Ana Inês, nossa secretária de saúde, Rosimara Leite, José Roberto Ribeiro, a pastora Maria Gonçalves, Bruno Mendes, Paulo Araújo, Carlos Henrique Tavares, olha o Carlos Henrique lá da Austrália assistindo a gente, Breno Henrique, Ana Caroline, Raul Carvalho, Júnior Marques, meu primo, Gustavo Chicarino, Chica, fala comigo aí depois. O Alimar Portugal, Renato Bueno, Júnior Marques, show, valeu primo, sucesso. Ó, tem uma galera aqui
Quem mais? A Mayra Rabelo tá acompanhando a gente, falou que tá adorando a entrevista. E a Rosimara Leite, arquiteta, mandou um tchauzinho pra gente. Fábio Fauri assistindo. Rapaz, tá cheio ali. Mas vamos continuar aqui nosso bate-papo, doutor? Você tem uma elite assistindo o seu programa. É porque eu marquei o senhor na publicação. Por isso a galera tá assistindo interação aí. Vamos continuar aqui então, doutor. Falei pessoal, antes de a gente conversar com eles, sobre as personalidades que o senhor conheceu aqui em Cruzeiro, né? Vamos falar da Dona Tita e do Coronel José de Castro, mas o Coronel José de Castro tem uma história bastante interessante, né? Como é que foi esse encontro com ele? O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos. Né? Eu costumava, aonde está aquele colégio, a FATEC, onde né? está a FATEC, aquilo ali é um pântano e nós costumávamos ir lá para caçar rã. E o Coronel José de Castro, o negócio dele era vender e comprar porcos. E ele tinha um chiqueirão na parte da frente, um chiqueirão grande mesmo, entendeu? Então, às vezes eu estava lá pegando rã e quando eu saía eu encontrava com ele saindo na estrada. Então a gente vinha pelaquela avenida Rotary, batendo papo até aqui a casa do Dr. Bastos, que a filha dele morava em frente, o Santana de Castro morava em frente. Então eu vinha com ele pela Rua 4 e depois de entrada ele entrava na casa do Santana de Castro e eu então vinha para casa. E nessa conversa, nessa caminhada que a gente tinha lá do Chiqueirão até a Coronel, a gente ia conversando, e ele contava várias coisas do Cruzeiro, fazia muitas perguntas para mim. Ele era uma pessoa bastante lúcida e bastante agradável. Legal. Entendeu? E forte, porque na idade dele ele caminhava de lá até aqui sem parar. E ele teve um papel fundamental na cidade, né? Como é que foi a atuação dele na época? O senhor se Coronel José de Castro foi o maior cidadão de Cruzeiro. Ele foi prefeito de Cruzeiro em 1910. Foi ele que construiu o primeiro grupo, ali na avenida, foi ele que construiu o frigorífico, uma coisa, foi ele que fez a rede de esgoto de Cruzeiro. Ele era muito lúcido, muito ativo e teve várias participações em tudo que se fez em Cruzeiro. O Coronel de Castro foi um ícone na política de Cruzeiro. Bacana. Eu respeito muito ele. Apesar de termos tido bons políticos depois, eu acho que o Coronel José de Castro é o elemento-chave na história de Cruzeiro. Bacana. O senhor conheceu também a Dona Tita, né? Isso, Dona Tita Novaes. O pessoal que está acompanhando a gente na interação, precisa vocês compartilharem o vídeo, né, doutor? Para que mais pessoas possam acompanhar essa entrevista também. Compartilhem para a gente, vamos fortalecer a história de Cruzeiro aqui junto com o doutor Plínio. Doutor, como é que foi esse encontro com a Dona Tita? Foi em 1964, né? Não, a Dona Tita foi em 1966. 66. Ela estava adoentada porque eu tratava dos dentes de uma funcionária dela, a Iracema. E a Iracema me diz, a Dona Tita está doente, ela está de cama lá. Eu falei assim, então pergunta se eu posso fazer uma visita para ela. Olha o cuco, tá batendo ali, hein? Tá na hora. Tá batendo Tá na hora. Aí então a Dona Tita disse que me receberia e eu então fui à fazenda, subi, ela estava no primeiro quarto à esquerda, deitada numa cama turca grande. E aí nós ficamos, acho que umas 2 horas conversando, batendo papo, falando sobre a cidade. Foi ela que me contou que aquela árvore grande que tem do lado da fazenda, que foi a mãe dela que contou assim, a mãe dela era a esposa do Dr. Celestino, era um médico baiano. E ela contou várias passagens da fazenda, intimidades da casa. Nós tivemos oportunidade de falando muito sobre a associação, sobre os bailes da associação, sobre as coisas. A Dona Tita ela era uma pessoa muito lúcida, muito tranquila, ela era uma pessoa agradável. Se ficasse 3, 4, 5, 10 horas conversando com ela, a gente ficaria, porque ela era agradável. Eu só conversei 2 horas só porque ela não estava passando bem, então a conversa imitou isso aí. Mas a Dona Tita é, entre as mulheres, a personagem feminina mais importante da nossa cidade. Isso não tem dúvida. E deixou pra gente uma herança, né? Que aquele casarão. Já foi lá depois que foi reformado? Já, estive lá. A Dona Tita, ela teve um problema na primeira gravidez e ela perdeu o filho dela na primeira gravidez. E depois ela não pôde mais ter filhos. Então ela fez uma promessa que passaria o resto da vida se dedicando às crianças. Então ela fez a creche, ela fez escola, ela criou 8 sobrinhos. A Dona Tita é uma pessoa fenomenal. Eu não admito que se critique a Dona Tita na minha frente.
Eu acho que nem tem o que falar dela também, assim, né? Tem gente que critica tudo, né? É. Tem gente Com certeza ela não agradou todo mundo, É. como até hoje Mas ela não. as coisas são. A Dona Tita e o Coronel José de Castro, para mim, são personagens da cidade. Doutor, como é que foi esse amor pela cidade de Cruzeiro? De onde que surgiu esse carinho por Cruzeiro? Eu não sei se eu vou encontrar explicação para isso, entende? Mas apesar de eu ter vindo para Cruzeiro e logo depois ter se instalado a Segunda Guerra, quer dizer, eu praticamente vivi toda a Segunda Guerra numa tenra idade. E a dificuldade era muito grande na Segunda Guerra, até a dificuldade para comida era difícil, entendeu? Então nós vivemos uma época muito difícil aqui em Cruzeiro. E apesar de ter sido difícil, eu tive uma infância muito feliz. Então o senhor viveu a Segunda Guerra Mundial aqui em Cruzeiro. Toda aqui em Cruzeiro. Como é que foi a cidade naquela época da Segunda Guerra, doutor? Nossa... Tinha uma movimentação atípica? Vocês tinham medo do que estava acontecendo? Não. Inclusive naquela época as comunicações eram poucas, né? Só no cinema depois que passavam esses jornais, então algumas cenas de guerra, as coisas de batalha de guerra eram apresentadas. No mais a gente nem ficava sabendo, só o Jornal Nacional à noite é que dizia alguma coisa da Segunda Guerra. A única coisa que eu vivenciei da Segunda Guerra Mundial é que começou a faltar metal para se fabricar armas para levar para a Segunda Guerra. Então os Estados Unidos começou a pedir a todos os países que mandassem sucata de metal, para que eles pudessem fazer aqueles navios Liberty, que levavam mantimento para a Rússia, para a Inglaterra e para os outros países. Então eles pediram, então eu tinha um Velocipede, que naquela época a gente chamava de Bibi, e foi feito lá no Jardim. Lá no Jardim, eu lembro que eu levei meu Bibi lá no Jardim e já tinha uma montanha de metal, né, de sucata lá dentro, depois que deram. Aí eu levei lá, joguei meu Bibi no meio e falei assim, vai ajudar na guerra. Ajudar na guerra. Essa foi minha única participação na Segunda Guerra. E eu sou apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, apaixonado mesmo. Eu passo o dia inteiro assistindo filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. E agora eu descobri uma série de documentários sobre as batalhas, aí então que eu passo o dia inteiro. Fica viajando aí. A Segunda Guerra foi um mal, mas foi um mal necessário. Porque o mundo vivia num certo marasmo, entende? Descobria-se pouca coisa em muito tempo. A Segunda Guerra motivou o mundo inteiro a pesquisar, a construir, a falar. O mundo mudou depois da Segunda Guerra, o mundo foi outro. A evolução dos países, a evolução dos Estados Unidos foi outra depois da Segunda Guerra. E nós sabemos que a população da Terra chegará um dia que vai começar a cair pelas beiradas, porque a Terra não vai suportar que vai caber todo mundo, né? Então, antigamente, as doenças, como houve a peste negra, eliminavam uma parte da população. Então, havia um equilíbrio entre os nascimentos e as mortes. Depois, com isso, acabou, não deu mais. A Segunda Guerra ceifou praticamente uns 200 milhões de pessoas. Então, ela praticamente deu um equilíbrio. E o senhor viveu tudo aquilo, né? Aquilo lá, nós vivemos, sentimos, né? A gente sabia de tudo. A gente ouvia as conversas entre os pais, a gente, os vizinhos. Naquela época, tinha-se o hábito das pessoas se reunirem depois da janta, por cadeira na calçada e conversar. Isso acontecia com o meu pai, o Manuel Ramalho, o Geraldo Ramalho, o seu Gross, que morava em frente, o Jó. Os homens da rua se reuniam em frente à casa do Manuel Ramalho, ficavam ali batendo papo. Eu era o cafeteiro. Chegava a certa hora, meu pai dava o sinal, eu corria para casa, fazia o café, levava e distribuía café para todos eles. E eles conversavam e eu ficava do lado ouvindo. Eles comentavam muito, comentavam sobre a Dutra, quando fizeram a Dutra, comentavam sobre a ponte Ademar de Barra, quando fizeram, e comentavam sobre a guerra também, muito tempo eles comentavam sobre a guerra. Então, eu acho que de ouvir aquelas conversas ali me motivou. Primeiro, a gostar da cidade, e segundo, a respeitar a Segunda Guerra, não a gostar, porque eu nunca vou gostar de guerra, que é uma estupidez uma guerra. Toda guerra é uma coisa estúpida, mas é um mal necessário. Não quero dizer que tenha que haver outras. Estimo que a humanidade encontre uma outra forma de limitar o crescimento descontrolado da população. E vai chegar um dia que nós vamos ter que congelar a gente, porque não vai ter espaço. Doutor Plínio viveu aqui momentos importantes da cidade de Cruzeiro, né? Sobre a estação ferroviária, a zona das meretrizes. Exatamente. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, para o senhor contar ao pessoal como é que era aquela época aqui na cidade, né? Mas antes, já que a gente está falando assim de valorizar a história de Cruzeiro,
Queria que o senhor falasse para a gente da importância de se valorizar a nossa história, considerando que o senhor é autor de uma obra, né, de um livro que chama História da Rua 4, tá até aqui. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal mais perto. Esse é o livro de autoria do Dr. Plínio Guarani. São 159 páginas que conta a história de Cruzeiro nas décadas de 40 e 50, né? Fala pra gente, doutor, antes do senhor falar da obra, da importância de se preservar a história de Cruzeiro. O que acontece é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que participei de todo evento social na cidade. E sempre gostei de conversar com as pessoas mais esclarecidas. E sempre eles me cobravam isso. Eu falei, você tem tanto conhecimento de coisinhas, de histórias que aconteceram na cidade, escreve um livro sobre isso. Não acredito que um livro com esse texto vai ter algum valor. Quando nós fundamos a academia, aí então me chamavam assim, agora não tem mais jeito. Ou você escreve o livro ou nós vamos escrever o livro para você. Eu falei, tá bom, tá, então eu vou contar a Rua 4 como eu vejo Cruzeiro. Quando eu era moço, Cruzeiro sempre teve a Rua Major Novaes como a rua principal. Mas, na realidade, a principal rua de Cruzeiro foi a Rua 4. A Rua 4 ela tinha a escola normal lá na ponta, ela tinha a praça aqui no meio, ela tinha a cadeia, ela tinha a Rádio Mantiqueira, ela tinha o mercado. Tudo acontecia na Rua 4. Era a passarela de Cruzeiro na Rua 4. Tudo que você ia fazer em Cruzeiro, você tinha que passar pela Rua 4. E eu praticamente vivi na Rua 4. Desde criança, quando eu caminhava descalço ainda pela Rua 4, a minha vida todinha entre os amigos, as minhas 3 primeiras namoradas foram na Rua 4, entendeu? Os amigos eram da Rua 4. A Rua 4, para mim, ela simbolizava a evolução de Cruzeiro. Porque foi a última rua. Quando o engenheiro Runte fez o enquadramento da cidade de Cruzeiro, ele fez a Rua 2, a Rua 3 e parou na Rua 4. Projetou toda a cidade. Ele projetou a cidade. Depois que o coronel José de Castro fez a Rua 5, 6, 7 e 8. A primeira fase foi da estação até a Rua 4. De 1891 até 1901, a Rua 4, a nossa cidade viveu só do outro lado do Paraíba. Em 1901, ela passou para o lado de cá. Aí começou a evoluir. E em 10 anos, ela cresceu enormemente. Por isso que eu digo que nós não tivemos ainda uma tradição cultural. Porque de 1891 a 1901 a 1910, Cruzeiro se fez. Foi de repente, você fez com o quê? Com famílias que vieram de fora, gente que veio de fora. Foi um sistema de povoamento, então. Foi um povoamento de pessoas, gente muito boa. Graças a Deus, cruzeiros vieram para cá, famílias espetaculares. Entendeu? Famílias de italianos, famílias de árabes, famílias mesmo de outros brasileiros. Então o Cruzeiro cresceu muito. E, de repente, ela era uma cidade. E a Rua 4 era a rua principal, porque ela terminava, ela era o limite da cidade. Com o coronel José de Castro, ao fazer todo o resto, a Rua 4 tornou-se a divisão da cidade. Ela dividia. E a Rua 4 tornou-se a rodovia. A rodovia, quando ela vinha lá pela Rota, ela entrava, a Rua 4 era praticamente a continuação da rodovia. Ela tinha muito movimento. Era uma rua, e era uma rua solene, era uma rua tranquila, uma rua de respeito, entendeu? E tudo que era importante acontecia na Rua 4. Até os desfiles, eles iam para lá, voltavam pela Rua 4. Tudo que acontecia de Cruzeiro era na Rua 4. Então eu escrevi um romance contando a história da Rua 4 e enxertando a história da Rua 4 com os acontecimentos da cidade aconteceram. Quem quiser adquirir esse livro, é possível? Quem quiser adquirir esse livro é só conversar com a minha filha Kátia, que trabalha na prefeitura. Ela tem todos os volumes, se bem que restaram poucos volumes, entendeu? Limitadíssimos, hein, galera? Limitadíssimos. Mas eles estão com a Kátia, se alguém quiser comprar, é só entregar. Depois eu vou marcar aí a Kátia Guarani no Facebook para que vocês possam fazer esse contato aí com ela. E tem uma outra obra também que está em andamento, né? O senhor está desenvolvendo. Explica pra gente essa obra. Eu comecei a escrever poesia com 10 anos de idade. Depois o senhor recita uma poesia pra gente no final, por favor? Pode, se você pedir, eu recito. Então, depois no final ele vai recitar uma poesia. Aí eu escrevi esse livro, Nas Asas da Borboleta. Nesse livro, As Asas da Borboleta, estão praticamente as poesias que eu mais gosto. Não quer dizer que sejam poesias bonitas, importantes. São aquelas que eu mais gosto. Então eu compilei todas as poesias aqui
fiz esse livro que eu pretendo publicar ainda, ou até o fim do ano eu vou publicar esse livro aqui sobre poesia. É um livro com umas poesias bonitinhas, agradáveis, poesias pequenas. Os meus colegas da academia dizem que eu sou um poeta repentista. Eu não sou um poeta que trabalha a poesia, busca palavras difíceis no dicionário, compõe uma poesia longa, com frases bonitas e cheias de floreios. Não. As minhas poesias são pequenas, práticas, objetivas. O importante é que todas elas levam uma mensagem bem agradável para a pessoa. A pessoa, quando lê uma poesia minha, sempre tira uma lição de moral. É isso que eu acho importante. Se comunicar levando alguma coisa. Escrever por escrever, qualquer um sabe escrever, não tem valor. Isso aí. Então, como é que surgiu esse gosto pela escrita, pela poesia no senhor? Como é que foi? Foi um incidente que aconteceu comigo, eu era bem pequeno ainda, provavelmente eu tinha 12 anos de idade. O meu pai sempre foi um literato, e ele tinha uns livros do Dante Alighieri, A Divina Comédia, ele tinha um Inferno. E eu, curioso, pegava aquele livro e ficava lendo. E vi que os livros de Dante Alighieri, todo ele da Divina Comédia, foi composta em pequenos versos. Compôs tudo aquilo em pequenos versos e contou toda aquela história dele em versos. Aí me deu essa ideia, eu vou fazer o mesmo que o Dante Alighieri fez. Eu vou escrever um poema em verso. Então eu inventei uma história entre dois casais e escrevi uma história bonita sobre a epopeia desses dois casais. Entende? Foi um livro bonito, escrito por um garoto de 10, 12 anos, que não tinha grande valor literário, mas era um livro bem composto. Infelizmente, com a minha ida para São Paulo, eu fiquei 10 anos morando em São Paulo, algumas coisas minhas desapareceram e entre elas foi esse livro que foi embora também. Mas me despertou interesse pela poesia. E eu nunca mais parei de compor poesia. Devo ter hoje umas 3.000 poesias escritas em cadernos aí. Entende? Algumas eu escrevo, depois nem sei onde vão parar. Eu tenho cadernos cheios de poesia. E de onde que vem toda essa inspiração até hoje, doutor? Eu tenho uma colega da academia, ela não é da academia não, mas eu gosto muito dela, é uma bela poetisa que tem, inclusive. Entendeu? Ela falou assim, você escreve poesia igual cuspida. A sua poesia sai assim, pum, vem aquela ideia. Imediatamente eu passo a mão no papel, em 2 segundos a poesia sai inteirinha. Depois eu posso fazer um retoque, corrigir uma palavra, alguma coisa, mas as minhas poesias saem todas de repente. Por isso que eles dizem que eu sou poeta repentista, que as minhas poesias saem de repente. Eu sou incapaz de... Vou compor uma poesia sobre um certo tempo, sentar e ficar compondo, não sai nada. Não sai. Mas quando dá a ideia... É aquele insight ali... Quando dá o insight, eu pego o papel, ela sai. Às vezes eu sento no Facebook, quando eu abro o Facebook, me vem uma ideia na cabeça. Ao invés de consultar o Facebook, eu vou bato a poesia ali, fecho, vou embora. É um gosto que eu tenho. Dizem que é um dom. Não sei se é um dom ou é uma mania, mas eu gosto de escrever poesia. Ainda bem que o senhor tem esse dom, essa mania, né? Eu tenho que registrar aí. Filipe, essa que se vocês quiserem acompanhar um pouco das poesias, das publicações do Dr. Plínio, tem o Facebook dele onde ele compartilha um monte de lembranças e textos e poesias, enfim. Tá aí na descrição desse vídeo, Plínio Guarani, o nome dele, só vocês clicarem e acompanharem um pouco. Essa semana ele fez uma publicação que eu achei bastante interessante, que é sobre a poesia que chama O Primeiro Amor. Exatamente. Que ficou guardada numa garrafa durante muito tempo e o senhor resgatou agora, né? Exatamente. Conta pra galera, doutor, como é que foi essa poesia? Essa é uma história que eu tinha até vergonha de falar sobre essa história, mas quando eu fui estudar no Externato São Paulo, no 2º ano de grupo, eu devia ter 8 anos de idade, eu fiquei conhecendo uma mocinha que estudava lá, que ela já está falecida. Era uma moça muito carinhosa, muito bonitinha, muito alegre. Ela era linda, era um doce de garota. Então eu me apaixonei por ela. E um dia eu peguei um envelope, e no envelope amarelo eu escrevi, não é uma poesia, eu escrevi uma declaração de amor para ela. Só que eu fiquei com vergonha de entregar, eu nem poderia entregar. Primeiro que ela era uma moça da alta sociedade de Cruzeiro. Eu era um garoto de sociedade simples. Eu teria até vergonha de entregar e provavelmente ela iria até se ofender se eu entregasse. Aí eu falei assim, mas eu vou guardar. Aí eu em casa tinha muita garrafa vazia, porque meu pai gostava muito de vinho, tinha as garrafas que ficavam no quintal. Eu peguei aquele negócio, enrolei, tranquei e guardei. Pus em cima do armário e aquilo ficou esquecido lá um tempão. Perdido. Aí um dia desse, não sei o que me deu na cabeça, que eu estava mexendo
as coisas velhas, encontrei a garrafa lá. Aí eu abri e vi o que era. Aí eu peguei, fiz uma poesia sobre o fato. Não é a poesia que eu fiz para ela, é uma poesia pequena que eu fiz sobre o ocorrido, sobre a lembrança, entendeu? São coisas de um velho apaixonado que ainda se sente, vamos dizer assim, no direito de escrever uma coisa sobre o amor. O amor é um sentimento eterno. Ele não é nem do jovem nem do velho, ele é da vida. Nós devemos nos ajoelhar diante do amor e sermos bastante sentimentais e aproveitar as coisas bonitas que o amor tem. São poucas. A vida é curta e o amor é curto. Então, aproveitar tudo que a gente pode ter do amor, do sentimento. Dizer que amou alguém não é pecado, não é crime. E não deve se ter vergonha de fazer isso. A gente só fica meio, vamos dizer assim, sem jeito de dizer. Mas pode-se dizer, chama a gente de brega, mas ser brega é ser humano. Tudo bem. Olha, fazendo poesia ao vivo, no Interação, doutor. Bonito. Bonito. Tem mais gente falando com a gente ali. Vamos ver quem tá mandando umas mensagens aqui? Deixa eu subir aqui um pouco, ver quem mandou aqui um oi pra gente. A Eunice de Cássia, Alessandro e Luciana Cobacier, lá de Taubaté, um beijo pra vocês. Priscila Batista, Lúcia Vaz. Ó, tem uma pessoa que mandou o coraçãozinho. Bruna Guarani Godoy, conhece? Essa é a coisa mais linda do mundo. Tá aí assistindo a gente. Aproveita e manda um beijo aí pra ela. Beijão pra você, querida. Essa moça é linda e maravilhosa. É a neta dele, galera, só pra vocês saberem, é a neta do Dr. Plínio. Minha amiga também, estudamos junto, filha da Catinha. O Aleph Martins, a Sandra Martins, Ana Paula Guedes, Daniel Repinaldo, Fábio Lima, Gabriel Ortiz, Valério Oliveira, Sara Mancilha, Núcia Carla Martins, minha mãe tá assistindo, um beijo, mãe, te amo. É só gente linda aí. Só gente linda, Luciano Filho, Ana Beatriz Bianchi, a Gislaine Letícia Gomes mandou um tchauzinho pra gente. E a Bruna Guarani falou beijo, meu orgulho. E mandou um beijo pra mim também, Bruna. Sua mãe tá aqui atrás dos bastidores, só se acompanhando ao vivo aqui, Interação. Doutor, vamos falar um pouco agora sobre as lembranças de Cruzeiro. Tem umas partes da história que eu queria que o senhor comentasse. A primeira delas, o pessoal que está acompanhando a gente talvez não saiba, mas Cruzeiro teve um momento muito, assim, como é que eu posso dizer, famoso em relação à zona das meretrizes, né? Que Cruzeiro aqui foi um point nos anos atrás em relação a isso. Doutor, pessoal que está assistindo a gente, que não sabe o que é zona das meretrizes, explica para o pessoal e comenta como é que foi essa época aqui importante, uma fase importante da história de Cruzeiro também, já que ela girou por muito tempo a economia da cidade, né? Por muito tempo. Explica pra gente como é que foi esse momento. O que aconteceu foi um fato histórico. Cruzeiro teve uma evolução muito rápida, cresceu muito. E a conduta social naquela época era muito rígida. Não havia muita liberdade sexual, não. A gente tinha muito respeito pelas moças, pelas namoradas, entendeu? Então, o relacionamento sexual, ele era dirigido para o casamento e quem não tivesse casamento para as suas atividades sexuais, eles teriam que ir em determinados locais onde era permitido para isso. Foi aí então que apareceu o papel das meretrizes, aquelas mulheres que não tiveram chance de melhorar na vida e acabaram se deixando levar pela vida fácil. Era o termo que se usava antigamente, mulheres de vida fácil. Mas não é fácil não, só quem esteve lá sabe que não era nada fácil. Mas Cruzeiro, por ser o entroncamento da estrada central com a rede, havia muito viajante em Cruzeiro, muitos hotéis de viajante. Naquela época, Cruzeiro não produzia nada, tudo era trazido de fora e vendido aqui. Então, havia muito viajante Cruzeiro que dormia aqui. E eles queriam ter um lugar para entretenimento, um lugar para se divertir. Eles queriam ter uma casa. Então, uma determinada zona da cidade, que era aquele bairro do Norte, foi separado para que se permitisse esse mercado físico, esse mercado sexual. E ali, então, várias casas foram fundadas ali
E a zona de cruzeiro ficou famosa, de São José dos Campos até Barra Mansa, até São Lourenço. Tinha gente que vinha de São Lourenço só para participar da zona de cruzeiro. E elas eram mulheres, algumas até muito bonitas, e elas não podiam vir para a cidade. O delegado permitiu que elas viessem só na segunda-feira para fazer compra. Então elas vinham da meio-dia, elas podiam ficar da meio-dia às 4 horas na cidade. E elas vinham lá no centro para fazer compra do Gonçalves, aquela coisa. Como a gente já sabia, reunia a juventude todinha, muitos homens, muitos coronéis, reuniam e ficavam esperando para ver elas passarem pela calçada, usando aqueles vestidos diferentes, com as sombrinhas cheias de flor. Então era o desfile das meretrizes, as damas da segunda-feira, vários nomes deram para elas. Mas aquelas mulheres foram importantes na cidade. Primeiro que elas, vamos dizer assim, direcionaram os homens para a atividade sexual lá naquele lugar. Então havia pouca atividade sexual nos paredes, nos cantos da cidade, porque tinha lugar próprio para isso. Só o pessoal entender, o bairro do Norte, na época, é onde hoje é a Rua 1, né? Não. Aonde que é? A Rua 1, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que fica atrás da estação, era a cidade de Cruzeiro, muito respeitada, onde morava até, vamos dizer assim, de 1870 até 1890, era a cidade de Cruzeiro. Toda pessoa importante morava ali. Depois tinha um pedaço fininho, que era o lixão, onde Cruzeiro jogava lixo no Paraíba. Um pedaço ali de 100 metros, fininho, quase encostado na linha, passa só uma carroça. Aí do outro lado é que tinha uma área que foi permitida lá fazer o bairro do Meretriz, chamava do bairro do Norte. Não sei porque o bairro, embora ele ficasse no sul da cidade, recebeu o nome de bairro do Norte, e as mulheres que montavam casa lá eram obrigadas a colocar uma lâmpada vermelha grande na porta e ficar acesa o dia inteiro, para que anunciasse que aquilo ali era a ajuda de Meretriz. Se quisesse lá, dava sabendo. Como é que a sociedade na época de Cruzeiro lidava com essas mulheres, por exemplo? Não havia problema. Eu tive amigos que se amaziaram com algumas, eu tive pessoas em Cruzeiro que tiraram mulheres de lá e se casaram com ela. Teve um senhor em Cruzeiro muito importante que abandonou a esposa para morar com uma delas. Havia uma certa harmonia de tratar, havia um certo respeito. Entende? Elas não provocavam a gente e a gente ninguém provocava elas. Havia um respeito, elas estavam lá, estavam aqui, era um mal necessário. Entendeu? Eles ficavam lá, elas ficavam lá, ela atendia. Tinha uma casa lá, chamava Minerva, era parecida com o Bataclan. Quem assistiu uma novela chamada Bataclan sabe o que é o Bataclan. Nós tínhamos um Bataclan lá, que toda noite tocava tango, enchia, tinha gente, elas vinham todas enfeitadas, enchia de gente, o salão ficava cheio de gente. E os coronéis da cidade estavam todos sentados lá, que a gente ia lá para ver, e viam os coronéis lá sentados. E era uma festa lá, se dançava tango, elas dançavam tango muito bem, então todo mundo ia lá na Casa Minerva para dançar tango com as meretrizes. E eu acho que foi um acontecimento. Aconteceu uma coisa que foi necessária na época, hoje se pensa de maneira diferente, mas naquela época era tolerado. Também chamava zona de tolerância. Zona de tolerância. Porque se tolerava a presença delas. Mas olha, com todo respeito, aquelas donzelas tinham um valor muito grande. Porque elas não tinham vida fácil, como dizia, não. Fácil é a maneira de dizer, a vida era difícil, sofrimento, de doenças. Naquela época não existia antibiótico, entendeu? Algumas doenças, não vou dizer o nome aqui, mas algumas doenças venéreas aconteciam, elas eram sempre acometidas de doenças venéreas, era um tratamento difícil, caro, elas sofriam muito. Eu conheci várias delas, conversei com várias delas, e aí a gente podia sentir o drama que era. Não era fácil, não. Com todo respeito, elas merecem uma consideração. Entendi. E tudo isso acontecia ali próximo à estação ferroviária, né? Ao lado. Ao lado. É. E o senhor pegou essa fase movimentada da estação também, né? Na época que ainda existiam trens passageiros aqui. É. Como é que foi, como é que era a estação no auge dela de uso das pessoas que usavam o transporte ferroviário? Cruzeiro é uma cidade ferroviária. Cruzeiro nasceu e cresceu em função da ferrovia. Cruzeiro nasceu quando fez a Central do Brasil e cresceu quando fez a rede. Então havia um cruzamento, um entroncamento de estradas ali.
E a nossa estação de Cruzeiro recebia trens que vinham de São Paulo, vinha do Rio, parava aqui em Cruzeiro, os turistas todos desciam do trem, almoçavam, comiam na estação, depois pegavam o trem da rede para ir para São Lourenço. Então, das 11 horas às 3 da tarde, toda a programação de Cruzeiro era dirigida para a estação. Centenas de pessoas, nós que éramos jovens, todos indo lá. Naquela época, na década de 40, era proibido mulher usar calça comprida. A mulher só usava saia vazia. Entendeu? Mas as cariocas que vinham de trem para ir para Minas, elas vinham todas de calça comprida. Era a oportunidade que a gente tinha para ver o contorno da mulher. A gente não sabia como é que era. A gente era garoto, né? Década de 40, eu tinha aí 10, 12 anos, 13 anos de idade. Então a gente ia na estação para ver as cariocas descer de calça comprida para a gente ficar olhando. E era um movimento muito grande. Os jornais vinham de. Não tinha jornal falado, televisão não tinha nada. Os jornais vinham de trem. Descia na estação e o Zapa então distribuía na estação. Fazia fila no Zapa lá para comprar a Gazeta Esportiva de São Paulo, para comprar o Globo do Rio de Janeiro, o Tempo do Rio de Janeiro, no jornal. Então o movimento da estação era muito grande. Tinha um bar grande lá, que havia pastel, guaraná, gente. E era, vamos dizer assim, o tchan da moda naquela época era ir na estação nesse período dos trens se cruzarem, inclusive. Entendeu? Legal. Muito bem. Bom E tivemos vários acidentes. Tive um amigo que um dia tropeçou, o trem passou, cortou a perna dele. É mesmo? Entendeu? Eu lembro que ele se chamava Giglio, mas não sei o nome dele não. Eu fiquei tão impressionado, eu fui atrás. Ele foi para a Santa Casa, e aí na Santa Casa era só o predinho que tinha lá. E a sala de operação era logo ali. E tinha uma grade e tinha um buraco em cima. Eu era garotinho, eu subi pela grade e fiquei assistindo a operação e vi o doutor Pimentel cortar a perna dele, depois pegar um serrote, cerrou o osso todinho, depois fez os curativos e eu assisti quase todos os dias pendurado, olhando pelo buraquinho que tinha na tela. Rapaz, muita história, hein? Foi uma coisa que me impressionou muito na época. Foi isso. Tem mais alguma história que o senhor se lembre que marcou o senhor, né? Pode ser de cruzeiro, qualquer outra situação, assim? Aqui, nós tivemos várias histórias em cruzeiros que aconteceram aqui, né, que a gente guarda mais ou menos assim, né? E tem umas histórias políticas, né? Uma história que marcou muito cruzeiro naquela época, na década de 40, não tinha água. A água não tinha água, inclusive a água vinha às 6 horas da manhã, às 6 horas, 8 horas fechada. Depois ela vinha às 4 horas da tarde, 6 horas fechada. A água metida, depois as torneiras estavam secas, entendeu? Então em 1948 nós tínhamos um prefeito, o Dr. Pimentel. O Dr. Pimentel, ele conseguiu com a Ademar de Barro para trazer um sistema de captar a água do Paraíba, levar a água lá para cima, tratar a água e distribuir água para a cidade inteira. Nossa, era uma alegria, aquilo todo mundo estava esperando. Mas no ano seguinte, 51, o doutor Avelino venceu a eleição e mandou destruir tudo que o doutor Pimentel fez. Só que o doutor Avelino depois conseguiu, com o Fiore de Monde, a água da serra, né? Aí, o Fiore de Monde, inclusive, financiou a compra dos tanques, dos canos, a cidade construiu os canais, colocaram os anos e trouxeram a água do Rio do Braço para Cruzeiro, né? Foi um fato que motivou bastante a cidade de Cruzeiro. Depois tinha as partidas de futebol, o time do Cruzeiro e o time do frigorífico Cruzeiro. Eu assisti uma briga feia. O time do Cruzeiro tinha um goleiro, chamava Luizinho, rapaz bonito, bom goleiro. E um dia houve uma partida aqui no Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou de 3-2. Aí eles iam lá para a avenida para comemorar. E veio um rapaz que trabalhava no frigorífico e teve uma briga. E esse rapaz deu uma facada na perna do Luizinho, cortou a perna dele aqui, com uma confusão louca. O Luizinho até passou a andar armado, com revólver Smith Wesson. Um dia ele mostrou o revólver para mim, nós batemos um papo, conversando. Ele mostrou o revólver para mim. E havia muitas brigas na cidade, muitas confusões, brigas políticas. Fatos aí que o senhor viveu. Como eu disse no começo desse bate-papo com o Dr. Plínio, ele nasceu no dia 29 de setembro de 1936, lá na cidade de Soledade de Minas. Aos 3 anos ele veio para Cruzeiro e contribuiu aí com a cidade, com tudo que vocês acompanharam e já viram ele falando. Mas só no começo desse ano foi que a cidade o reconheceu como cidadão cruzeirense, né? Foi um título oferecido pelo vereador Geraldo Luiz de Souza, o Chinho, e que homenageou o Dr. Plínio como cidadão cruzeirense. Doutor, fala pra gente
como é que foi receber esse título agora? Tardio, né? Veio muito tarde, inclusive. Sinceramente, eu nunca esperava receber, entendeu? Eu fui uma pessoa que lutei, tudo que eu fiz na vida eu lutei muito para conseguir, não foi nada dado de graça, né? E eu não esperava nunca que alguém me oferecesse o título de cidadão cruzeirense. Para ser sincero, eu nunca me preocupei com isso, porque para mim eu era cruzeirense. Eu sempre me considerei cruzeirense, eu amo Cruzeiro. Quando eu estudava em São Paulo, aí eu só podia vir a Cruzeiro uma vez por ano, eu vinha no fim do ano, eu passava uma semana com a minha mãe. Eu pegava o lado esquerdo do ônibus, ficava na janela, só para ter o prazer de ver a Serra da Mantiqueira lá de longe. E eu vinha o trecho todinho até Cruzeiro, observando a Serra da Mantiqueira. Eu tinha uma paixão por essa Serra da Mantiqueira, que você não imagina. O Rio Paraíba, quando eu tinha 5, 6 anos, eu morava com o meu avô. O meu avô me ensinou a pescar no Rio Paraíba. Meu avô me ensinou a fazer a vara, colocar o anzol, pegar a isca, levar para o rio. Ele ia pescar comigo. Ele ia com uma vara enorme, ele pescava piaba grande, umas piabara grandes que davam no Paraíba. Naquela época. Nós pescávamos, sabe onde o Ademar de Barro fez a ponte? Aquela ponte não existia. Ali existia ali uma balsa e existia o matadouro. Então o matadouro era uma selva. Ele jogava todo o resíduo dos bois que eles matavam, caía ali. Então aquele ali era um criador de peixe. Então a gente pescava mandi, lambari de montão. Essa ponte é a ponte da Amistad Maxson? Não, ou é não, a ponte é a aqui ponte, da Rota 2 aqui? Não é aquela Ademar de Barro, foi feita em 1943. É aquela que une a Rua Otton Barcelo ao Jataí. Ah, sei. Antigamente ali era uma balsa grande. Eu atravessei naquela balsa quando era garota. Uma vez. Que não tinha ponte para atravessar do Itagaçaba para Cruzeiro aqui, né? Então usava-se a balsa antigamente. Eram duas balsas. Tinha essa balsa onde tem a ponte do Ademar de Barro, que atravessava, ali era um porto, atravessava o porto para o Jataí. E havia outra balsa aqui no meio da estação, aquele bairro ali, na rua do meio, tinha uma balsa grande ali que atravessava para o outro lado do rio. Tinha hora marcada e ela era puxada à mão. A mão? Puxava aquela balsa enorme, então tinha hora marcada, o pessoal atravessava. Porque aquele outro lado do Paraíba, aquele outro lado da cidade que ficava entre a estação e o Paraíba, um dia cresceu tanto que não tinha mais onde construir. O coronel, o Major Novaes, não queria vender o lado de cá para ninguém. Então o que acontece? Os cruzeirenses que queriam construir tiveram que construir do outro lado do rio. Então fizeram essa balsa para eles começar a construir do outro lado e morar. Isso ficou 5 anos assim. Cresceu muito aquele lado de lá. Até que em 1890, o coronel Ferreira, que era o primeiro prefeito de Cruzeiro, conseguiu desapropriar o lado de cá e aí a cidade passou a ser construída de cá. Então tinham duas grandes balsas em Cruzeiro que a gente atravessava o Paraíba para ir para o Jataí. Entendi. Sobre o título de cidadão cruzeirense? O título de cidadão cruzeirense, eu sempre sonhei com o título de cidadão cruzeirense, mas nunca procurei conquistá-lo. Porque eu amava Cruzeiro tanto que o título para mim era indiferente. Mas, sinceramente, foi um motivo de grande alegria, porque você ser reconhecido, você se considerar é uma coisa, ser reconhecido é outra. No momento em que me reconheceram como cidadão cruzeirense, como filho de Cruzeiro, foi uma alegria, mãe. Uma alegria, mãe. Me deu um descanso na alma, me deu, vamos dizer assim, uma profundidade de sentimento. Então, agora eu sou cruzeirense, entendeu? É como se o seu time é campeão do mundo, se fosse agora ele é campeão do mundo, eu não preciso gritar mais. Então, o título eu agradeço muito ao time, agradeço muito ao Paulo Antônio de Carvalho, nosso amigo jornalista. Ao João de Assis, o seu João. da ACLA, que me ajudou. Eles é que começaram a movimentar isso aí. Agradeço a todos eles, com bastante carinho. E foi uma alegria muito grande. Entendeu? Bom demais. Eu às vezes, estava conversando com a minha filha um dia desse aqui, falei, eu já tive para morrer 3 vezes. Eu caí afogado no mar uma vez, embaixo do navio, vi o navio passar perto de mim, se fosse morrer. Eu perdi o freio na serra uma vez no meu carro, desci a serra sem freio, só no freio de mão segurando o carro. E eu tive um infarto quando eu subi a serra, que eu fui visitar o Pico Marinho, no meio do caminho eu tive um infarto, voltei com um baleão para Cruzeiro. Eu perguntei para minha filha, por que motivo não morrer nessas 3 vezes? Deve ter alguma razão que Deus está me preservando. Aí passou para eu, será que ele queria que eu recebesse o título de cidadão? Com certeza. E não me levou antes, só para receber o título, foi bom.
Já que eu recebi o título, qualquer hora agora eu vou bater a bola. Não, pelo amor de Deus. Doutor, tem mais gente falando com a gente aqui, Opa! vamos ver? O pessoal tá aqui conectado, assistindo o Interação. Vamos ver aqui a Evani Dias de Oliveira. Boa noite, meu amigo. Evani acompanhando a gente. A Regina Alves. Muito bom saber um pouco mais sobre a cidade de Cruzeiro. Parabéns, Manuel. Obrigado, Regina. Parabéns ao doutor aqui que está compartilhando com a gente. Monique Evelyn, Daniela, a Evani mandou boa noite para o senhor Dr. Plínio. O Marcelinho do Sai está assistindo a gente. Thiago Cipoli, Kátia Maciel, Ana Cristina Araújo, Léo Maciel. Ana Cristina Araújo mandou um parabéns e mandou um coraçãozinho aqui. Vanessa Pereira, o Paulo Buquerque. Oi, amigo. Um abraço, Paulo, assistindo a gente lá de São Paulo. Cláudia Reis, Bianca Coura, a Claudiane Martins. A Regiane, a Regina Alves fala: minha falecida mãe, Geralda, falava muito dessa balsa, que transportava de tudo para o Jataí. Para o Jataí. Jataí era o que, doutor? O lado de lá... Onde hoje é Itagaçaba. Onde hoje é Itagaçaba, quando os índios puris habitaram essa região, eles colocaram o nome de Jataí naquele outro lado de lá. Entendeu? Jataí, a gente não sabe por que razão se chamava Jataí. Porque Jataí é uma pequena abelha, ela não tem ferrão e ela produz um mel muito agradável. Entende? A gente não sabe por que razão, mas os índios puris colocaram o nome de Jataí lá. Depois, quando foi mais ou menos na década de 60 aqui, a Câmara resolveu colocar o nome para Itagaçaba. Itagaçaba quer dizer a pedra que canta, ou a pedra que é um coxo, uma pedra que tem buraco e coxo. Sabe a pedra que você bate, é pão, pão. Toda pedra furada, ela tem um sino. E tem pedra que, em determinadas fazendas, ela tem uma cavidade, eles aproveitam para botar comida para gado ali. A gente sabe, mas já procurei por essa pedra lá no Itagaçaba e nunca achei a pedra que canta ou a pedra que tem coxo. Entendeu? Mas puseram o nome de Itagaçaba. Você procura nos dicionários Silveira Bueno, dicionário da língua tupi-guarani, não encontra essa palavra Itagaçaba. E não sei de onde é que veio essa palavra, até hoje ninguém disse o que significa Itagaçaba e por que razão a Câmara resolveu mudar o nome de Jataí para Itagaçaba. Jataí é um nome tão bonito. Bairro do Jataí. Aqui a Natália Camarinha Zambroni está assistindo a gente. Um beijo, Natália, mandou um coraçãozinho também. O senhor falou sobre a Câmara Municipal, que é o poder legislativo aqui de Cruzeiro, né? Exato. A gente está vivendo agora um momento da política no Brasil que a gente pede uma oxigenação na política, né? Tivemos ontem eleições, né? A gente está indo para o segundo turno agora. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, doutor Plínio. O senhor que viveu vários momentos da política no Brasil, como é que o senhor avalia essa situação que o país se encontra hoje? A política no Brasil começou errado. Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele trouxe uma mentalidade de toma lá da cá. Entende? Ele não pensava no bem do Brasil, ele pensava no bem da corte. Tudo que ele criava é para o bem da corte. Entendeu? Até os títulos que ele dava era para arrematar volumes para o bem da corte. Essa mentalidade de troca-troca cresceu com o Brasil, cresceu com a política, é sempre toma lá da cá. Ninguém pensava no Brasil. Pode até pensar no Brasil como país, mas não como nação. Pensava no povo. Então os nossos políticos sempre governaram para os ricos. Faziam estradas para os ricos, aeroportos para os ricos, faculdades para os ricos. Mas nunca se pensou no pobre, naquele que tem dificuldade. Certo? Então provocou um desnível social muito grande no Brasil. Você vai no Japão, um engenheiro ganha 50 ienes, o funcionário ganha 40 ienes. Você vai nos Estados Unidos, um médico ganha lá 10 mil dólares, a enfermeira ganha 8 mil dólares. A diferença é pequena entre eles. Aqui no Brasil, o engenheiro ganha 50 mil e o funcionário ganha lá 2 mil, 1.500. Então, no Brasil, o desnível social é muito grande. E isso é que condiciona essa situação que nós temos aí. Insatisfação, violência, comprar. Olha, por exemplo, essa eleição de hoje, certo? Nós tivemos aí 2 vitoriosos e tivemos aí 11 derrotados. O que esses 11 derrotados vão fazer agora? Vão se vender. Eles vão procurar aqueles que vencerem, vão para o segundo turno e vão se oferecer. Olha, eu tive 2 milhões de votos, quanto é que você me dá pelos 2 milhões de votos? Quantos cargos? Quanto dinheiro?
com facilidade. Vira um balcão de negócios. É um balcão. A política no Brasil é um balcão de troca, de tomar lá da cá. Enquanto não desaparecer esse sistema de política, não vai mudar em nada. Entendeu? Muda o urubu, mas não muda a cabeça. Continua a mesma coisa. Teria que mudar a mentalidade. Parece, hoje mesmo assisti a mira eleitoral pela televisão, parece que com essa eleição alguma coisa mudou. Uma mentalidade nova. Renovou-se praticamente 70% da nossa política. Há uma esperança. Agora a gente não sabe se é uma esperança para melhor ou para pior. Política, infelizmente, é a ciência do entendimento. Aqui no Brasil, até agora, foi a ciência da roubalheira. Vamos esperar para ver como é que vai ser daqui para frente. Eu também tenho esperança. Eu tenho esperança, porque é uma turma nova que entra aí. E depois com essa Lava Jato que teve aí, parece que deu uma sacudida na parte moral da política, né? Parece que agora não está tão livre, não é mais institucional roubar. Antes o camarada já ia fazer um negócio, já sabia que tinha que dar 10% para um, 20%. Agora está mais difícil. Eu acho que vai dificultar um pouco e a parte moral da política vai melhorar. Pode não melhorar 100%, mas vai melhorar bastante. Eu tenho esperança nesse Brasil. Vamos esperar para a gente ver, eu também tenho, fico preocupado aí com os rumos que isso está tomando, mas com fé que a gente vai poder mudar essa realidade. Doutor, caminhando já para o fim desse nosso bate-papo, o senhor poderia recitar uma poesia para a gente, pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí? Eu não tenho dicção e nem tenho voz de poeta. Posso recitar uma poesia minha que eu acho bonitinha, mas apenas para passar a mensagem, porque beleza na apresentação não vai ter. Tá, já está ótimo. Só passar a mensagem já está valendo demais. Como é que é o nome da poesia? O nome da poesia é Homenagem ao Rio Paraíba. O Rio Paraíba, apesar de ser um rio cheio de problemas, é um rio que está completamente sujo, é um rio poluído, mas é o rio da minha vida. Nadei muito no Rio Paraíba, pesquei no Rio Paraíba, então eu tenho uma certa paixão pelo Rio Paraíba. Então eu fiz essa poesia aqui, ó. De onde você veio? Eu vim de Cruzeiro, fica no Vale do Paraíba, nem para baixo, nem para cima, fica bem no meio, ali onde o rio é cheio. Não é grande, nem pequeno, é do tamanho certo, ideal, certo para se nascer, ideal para se viver. Assim é Cruzeiro, do Rio Paraíba, não é um lugar, é o lugar para se viver em paz, pescar, lembrar e trabalhar. É uma homenagem ao meu querido Rio Paraíba, onde eu praticamente levei a minha infância todinha. Muito bem, doutor. Parabéns, cara. Certo. Queria deixar aqui agora, agradecer aí o pessoal que acompanhou aí o Interação até agora, esse bate-papo com o Dr. Plínio, que é uma personalidade aqui da cidade de Cruzeiro. Eu fico muito honrado de poder ter batido esse papo com o senhor, Dr. Plínio. Agradecer pela disponibilidade do senhor me receber aqui na casa do senhor e estar compartilhando com Interação, e que vai ficar aí pro resto da vida, se Deus quiser, nas redes sociais, esse nosso bate-papo, para que as pessoas possam no futuro e até mesmo no presente agora ouvir um pouco da história do senhor e dessas lembranças que o senhor traz para a gente. E deixar um espaço aqui para o senhor falar aí com a população, quem o senhor quiser, e deixar uma mensagem final desse bate-papo nosso. Em primeiro lugar, quem fica honrado sou eu, porque não é qualquer cidadão que é convocado para falar em público, para dizer qualquer coisa referente à história. Eu me sinto honrado e agradecido por você ter vindo na minha casa. Ao povo de Cruzeiro, eu só deixo uma mensagem. Amem Cruzeiro. Eu sei que é uma cidade pequena, eu sei que é uma cidade pobre, eu sei que é uma cidade que luta com dificuldades, mas Cruzeiro é um paraíso. Perto de outras grandes cidades, perto dos outros grandes problemas, Cruzeiro é o lugar ideal para a gente viver, para a gente trabalhar. Só não temos aqui grandes faculdades para estudar, mas o essencial para a gente levar uma vida, vamos dizer assim, com um padrão ideal, Cruzeiro tem isso. E Cruzeiro é uma cidade de clima muito bom, de gente muito boa. Sinceramente, vamos amar Cruzeiro? Será muito bom. Uma boa noite e obrigado pela atenção. Se eu disse alguma coisa que ofendeu, eu peço desculpa.
Se eu não disse alguma coisa que vocês esperavam, quem sabe outro dia eu poderia dizer. Boa noite. Muito bom, doutor. Interação aqui sempre de portas abertas, a gente poder bater um papo sobre o que o senhor quiser, é só falar que a gente volta aqui de novo. E vocês que acompanharam aí, fizeram essa audiência no Interação, fico muito feliz de que o nosso programa tenha ganhado cada vez mais espaço. Conto com o apoio de vocês, compartilhem nossos vídeos para que a população possa conhecer um pouco mais da história de Cruzeiro e das coisas que acontecem aqui no dia a dia. E assim como o Dr. Plínio, também sou apaixonado pela nossa cidade. Para mim é um orgulho poder compartilhar tudo isso com vocês. Doutor, muito obrigado por tudo. Tamo junto. Aí, mandar um beijo para dona Marlene, para Kátia, para Bruna, para todo mundo aí da família do Dr. Plínio, que sempre me tratou aí com muito carinho, e essa amizade aí também que dure pro resto das nossas vidas, né, doutora? Estimo que sim, que seja eterna. Obrigado. Compartilhe aí, galera, e fiquem ligados que a Interação vem com bastante novidades em breve para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa noite.